Olá você! Nós vamos falar um pouquinho sobre Toy Story 4 e as possibilidades da franquia. Eu sou Bruno Fai e você está aqui no Cinepop. Espero que você se divirta e fica com a gente. E olha só quem está comigo, Rafaela Gomes, diretamente do coração do Brasil. Tudo bom, meu amor? Tudo bem, meu querido? Muito bom estar aqui de volta com você para a gente conversar um pouquinho mais, falar sobre Toy Story 4 e quais são os rumos dessa franquia depois daquele enigmático final, né? É assim, né? A gente estava até conversando muito sobre isso, dos nossos filmes favoritos. Esse filme ele é muito bom, mas o terceiro ainda é o mais emotivo também, né? Esse filme acho que dá mais do que uma finalização, ele dá abertura para outras possibilidades. Não, com certeza. O terceiro filme, para mim, também continua sendo o melhor da franquia. Primeiro porque, assim, até então ele era o grande encerramento da saga de Toy Story, né? Ele marcava o final. E para nós que crescemos assistindo o filme, né? Eu nasci no final dos anos 80, nasci em 89, então eu faço parte da geração que criou, que foi criada por Toy Story. Então, quando a gente assiste o terceiro filme, existe um impacto simbólico da nossa criação inteira, né? São duas décadas de Toy Story que fizeram parte da nossa vida, né? E aí a gente chega em 2010, já na terceira década com Toy Story e acaba tendo esse desfecho tão lindo. Então, para mim, o terceiro continua sendo o melhor mesmo, mas isso não tira o mérito do quarto capítulo, que continua sendo um filmão mesmo. É assim, é engraçado porque esse filme ele tem um tom um tanto melancólico, né? Porque, de certa forma, todos os filmes de Toy Story eles falam sobre crescimento e o entendimento do seu lugar no mundo, né? Todos eles trazem Uhum. essa mensagem, mas de formas diferentes. O primeiro filme fala muito sobre você ser o melhor amigo e aparecer um novo melhor amigo, que é uma coisa muito comum na idade da infância, né? Porque um belo dia você está com seu amiguinho, aí seu amiguinho descobre um outro amiguinho muito legal e você precisa entender que você não precisa ser só o único melhor amigo, você pode dividir ele com outras pessoas. Aí chega, né, o segundo filme, ele avança nessa narrativa do melhor amigo e mais do que isso, de que você tem um mundo também que você pode abraçar e trazer para dentro de si, para dentro do seu universo. E quando chega o terceiro filme, que é um filme sobre crescimento, novamente ele fala do lugar do mundo, mas não é o lugar do mundo dos brinquedos, mas do Andy, né? E agora a gente Uhum. tem essa questão dos brinquedos realmente pensando. E aí, o nosso futuro, cara? Porque a gente viveu em função das crianças, a gente vive em função de uma função. E agora a gente tem que pensar sobre nós mesmos, né? Eu acho que o encontro com a Beth é muito cartático nesse ponto. Exatamente. O que eu acho tão legal é porque, assim, o retorno da personagem Beth traz um contexto tão bem feito, entendeu? Esse hiato entre o sumiço dela, né, que no terceiro filme ela já não aparece, e 9 anos depois a gente está aqui com ela sendo uma das grandes protagonistas, né, porque no final das contas ela é o grande destaque ao lado de Woody, enquanto o Buzz acaba sendo um papel coadjuvante que vai dar suporte para a narrativa dos dois. E a forma como eles trouxeram a Betty para esse contexto de volta foi tão bem encaixado, foi tão bem construído. Não é simplesmente uma personagem que está voltando de maneira aleatória porque eles sentiram falta dela, mas é uma personagem que volta porque sentiram falta dela, mas também porque existe uma outra narrativa que nós não conhecemos dela. E a narrativa dela vai impactar diretamente na escolha que o Uri vai fazer dentro desse filme, né? Ele tem que escolher entre ficar preso ao Andy, porque a gente percebe isso bem nitidamente, que ele ainda não superou o Uhum. fim do relacionamento dele com o Andy. É, Então tem essa balança entre ficar no passado, tentando reviver aquela amizade que hoje não existe mais, porque o Andy é um homem formado, que já passaram 9 anos, então ele já deve ter terminado a faculdade, já deve estar construindo sua própria família. Então ele está entre esse passado bem saudosista e entre um futuro novo, diferente de tudo aquilo que ele já viveu. Porque é isso que você falou, a vida dele foi cercada por brinquedos e pela criação de uma criança real, de verdade. uhum. Então ele viveu em função disso e agora ele vai ter que, pela primeira vez, tomar uma decisão que vai ser realmente transformadora na vida dele, que vai mudar não apenas a dinâmica dele com outros personagens, mas até mesmo as próximas narrativas de Toy Story, né? Pois é interessante porque assim, de um lado a gente tem aquela vilã que não é uma vilã, ela é, vamos dizer assim, tanto ela como todos os personagens e todos os brinquedos, eles são de certa forma vítimas das circunstâncias, né? Ela nasceu, vamos dizer assim, defeituosa
E ela acredita que ela tenha uma segunda chance se ela for perfeita, se ela for completa. É muito legal porque isso entra numa zona cinza que é muito raro a gente ver em animações. Normalmente o vilão é Uhum. vilão, ele é malvado. No próprio Toy Story 3 a gente tinha aquele vilão lá, como é que é o nome? Fluxo? É Fluxo? Que em inglês era Lots of Hugging Bear, né? O Lotso. Era o Lotso, exatamente. Tô aqui, tô evitando, colocando palavras erradas aqui. O Lotso, exatamente. O Lotso, ele era já um vilão que tinha algumas camadas bem cinzas ali. Ele tinha um negócio do tipo da perda, ele era um personagem que perdeu e se tornou vingativo. Então ele foi transformado. Agora, a bonequinha, cara, os nomes estão sumindo todos da minha cabeça. Mas enfim, ela tem essa. A Gabi, a Gabi. Gabi, exatamente. A Gabi, ela tem, vamos dizer assim, a meta dela nunca foi alcançada efetivamente. Os outros brinquedos todos viveram e em algum momento perderam e tiveram que lidar com a perda. A Gabi nunca teve. Então, ela não sabe o que é vamos dizer assim, ser amada, na verdade. Ela não é que ela não sabe o que é o amor, é que ela simplesmente nunca foi amada da forma como os outros foram. Então, Uhum. construiu toda aquela aura meio mafiosa em volta da personagem, que é bem legal. Mostra que não só ela, mas todos os personagens ao redor dela, todos os brinquedos e peças e tudo que está ali naquele universo não compreendem, vamos dizer, ou perderam, ou eles, vamos dizer assim, eles tiveram que se readaptar, o que é muito Uhum. parte do arco da própria Beth, né? O retorno dela é uma Uhum. adaptação, e no primeiro momento eu fiquei com muito medo de que essa adaptação da Beth se tornasse, vamos dizer assim, um mote para que ela, sei lá, se reinventasse. E no fim das contas não era uma reinvenção da Beth, mas uma reinvenção do Woody, que perde, né, a Exatamente. voz dele e tem que encontrar uma nova voz agora. Ele perde aquela Nossa, voz interior para encontrar uma nova voz. É muito legal esse ponto. nossa, eu adorei. E até vendo a imagem de fundo aí atrás de você, que a gente vê a Beth toda meio remendada, né? Ela Pois perdeu um é. braço, o outro braço também está quebrado. E a forma como ela lida com isso é com tanta naturalidade, porque quando o Woody vê ela pela primeira vez com o braço quebrado, ele entra em desespero, né? E ela trata isso com tanta naturalidade, e isso até mesmo nos remete ao segundo Toy Story, quando ele acaba sendo descosturado, lembra que o Uhum, braço dele é sim. descosturado, e ele entra em pânico, porque para ele é aquela sensação de que se ele estiver descosturado, ele perdeu o seu valor, então ele perde a essência dele. E ele passa o segundo filme inteiro tentando costurar o braço dele para voltar ao normal, para poder voltar para o Andy. Então, Uhum, assim, a gente tem até essa questão que, de certa forma, acaba fazendo uma referência ao próprio passado do personagem do uhum. Uri na franquia de Toy Story. E a naturalidade com a qual ela lida com isso, você vê que isso faz com que ele admire ela ainda mais. Porque a gente percebe até nas expressões que foram feitas na animação, a forma como a naturalidade dela impacta ele de certa forma, É. porque ele vê que, ok, ela perdeu os dois braços, mas ela está aí vivendo, tem uma fita durex na mão, sempre para poder remendar o braço dela e está tudo certo. Então eu acho legal esses contrastes que foram feitos, entendeu? Porque ele ainda é um brinquedo de apartamento, por assim dizer. Uhum, Ele é um sim. brinquedo que não conhece, embora tenha vivido muitas aventuras, tudo sempre foi muito mais metódico, sob uma organização muito grande, sobre um esquema, sobre um plano, sobre um planejamento. E a Betty, ela vive solta, ela brinca com as crianças que estão ali no parquinho, mas ela também vai e se vira sozinha com as suas ovelhinhas, ela Beth é tem a vida vida louca. dela. A Beth é Ela vida é. louca. E Pois é é. interessante isso. Esse contraste entre eles dois faz com que uma nova narrativa do Woody seja criada. Não é mais o Uhum, Woody que era um brinquedo e que queria se preservar a todo custo para poder permanecer útil dentro na vida de uma família. Ele é agora uhum. um personagem que quer aprender a viver de uma forma diferente, sem estar literalmente associado a uma outra criança. Pois é, acho que para mim essa perda da cordinha foi muito importante, né? Porque Muito é, simbólica, né? é muito simbólico, né? Isso mostra, vamos dizer assim, a perda de identidade dele, né? Da identidade que ele sempre manteve, como você falou, imaculada, né? Que ele não podia nem descosturar, que ele se imaginava imperfeito. A gente tem no primeiro filme, no primeiro Toy Story, essa coisa dos brinquedos imperfeitos, né? Lá do vizinho, Uhum. né? Que eles são reconstruídos. E aqui a gente tem, né? O garfinho aqui, né? Que aparece como, vamos dizer assim, a nova geração, da geração millennial
Millennium que cria suas próprias brincadeiras, que cria o seu próprio amigo, e esse amigo tem uns problemas também mentais, assim, não é de um problema mental, mas ele tem um problema de identidade muito forte. Ele precisa Uhum. construir. É muito legal isso. Isso me lembrou um pouco um dos o último filme da série Star Trek da época do Picard e companhia, que eles vão aposentar o Data, e o Data encontra, vamos dizer assim, um irmão mais novo dele que não entende nada, que está completamente vago, enquanto o próprio Data está no final da vida dele. É uma passagem de Uhum. tocha, de certa forma. A entrada do Garfinho é uma passagem de tocha do Woody. Não sei se, assim, agora vamos falar da questão do futuro da franquia. Não sei se seria uma passagem de tocha do tipo, ele vai ser um novo protagonista, mas Uhum. que é uma passagem de tocha do tipo, olha, a minha função como brinquedo de uma criança encerra e agora a sua começa. Porque ela não precisa de um brinquedo manufaturado que foi construído. Ela constrói seus próprios amigos, ela usa a sua Aham. imaginação muito melhor e de uma forma muito mais ampla do que a gente poderia imaginar. E aí eu entro com essa pergunta para você, para onde você acha que essa narrativa vai? Porque na verdade você inclusive colocou um ponto bem legal da coisa da relação do Woody com o Andy, que é quase como se fosse uma relação amorosa, né? Tipo, ele não superou o Andy, então ele precisou se reinventar para superar o Andy com um novo amor ou uma nova relação, que no caso é a Beth, né? Que era uma relação que ele Uhum. tinha, mas que ainda era muito pura, muito pueril, estava muito presa dentro de um universo que não era livre efetivamente. Uhum. Eles tinham funções ali muito específicas. E agora eles são personagens livres que podem começar e Uhum. viver essa vida e esse amor, né? O que você acha? Para Pois onde você é. acha que a narrativa vai agora? Então, até fazendo uma observação, até que vai ajudar no meu raciocínio aqui, aquilo que Uhum. você falou dele passar a tocha, isso é uma coisa interessante, porque assim, Toy Story, querendo ou não, sempre vai ser Buzz Lightyear e Woody. Eu acho que isso é imutável, eles são os personagens que carregam a franquia, eles são o carisma que faz com que a saga se permaneça sempre nova, porque são personagens que têm uma dinâmica muito boa, mas é interessante isso, porque no próprio filme a gente começa a perceber que a menininha, ela está se desvinculando ao Woody, e não de uma forma como se ela perdesse o amor pelo brinquedo. Mas é que é aquela fase da criação que, conforme a criança vai crescendo, ela perde o interesse por algumas coisas que ela tinha e começa a ter novos interesses. E é interessante que, quando ele se liberta da menininha, se liberta entre aspas, quando ele deixa de estar preso a ela, isso naturalmente acaba sendo catártico para ele se desprender do Andy. Então, fica Uhum. mais fácil para ele absorver essa perda, porque você vê que no final das contas, a escolha que ele precisava fazer era uma escolha pela vida dele. Ele queria viver uma vida que Uhum. ele ainda não tinha vivido. E eu acho que dentro desse contexto, o final de Toy Story abre uma margem para criar uma narrativa muito mais ampla, muito mais. Perfeito. Assim, Então, agora nós temos duas linhas de texto pode agora, falar. né? Oi, desculpa, tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Não, assim, agora a gente tem duas linhas de narrativa para seguir, né? De um lado a gente tem os brinquedos que permaneceram com a menininha e do outro lado nós temos, né, com a Bonnie, no caso, e do outro lado nós temos o Woody com a Beth e com os outros amigos dele ali no parque. Mas assim, Uhum, considerando tudo que a gente viu, porque de certa forma esse filme ele é quase que um reinício da franquia, né? Ele não chega a ser uhum. um fim de história, mas sim uma abertura de novas possibilidades. Para onde você acredita, Rafa, que essa narrativa pode seguir agora? Que temas eles podem trabalhar e quais personagens a gente poderia seguir de repente? Olha, é até uma pergunta difícil, né? Porque Uhum. o final do filme abre margem para muitas coisas, é o que você falou. Tem a narrativa da Bonnie, que tem aqueles vários brinquedos que eu acho que eles não vão deixar de abordar, até porque, em termos econômicos, eles rendem muito bem. A gente tem o Buzz Lightyear ali dentro, a gente tem o Rex, tem no alvo tem, ai meu Deus do céu, o cabeça de batata, que vende pra caramba, é um dos brinquedos Uhum. que talvez mais venda depois dos personagens principais. Tem o Slick, né, que também é o cachorrinho lá, mola. E do outro lado nós temos outros personagens que surgiram. A gente tem aqueles dois ursinhos de pelúcia que são fantásticos,
fantásticos, eu não recordo o nome deles, mas são dois personagens extremamente caricatos e que as cenas de destaque deles dois são cenas muito boas, que você vê que eles conseguem segurar o humor da produção. Eu acho que isso pode abrir margem também para explorar mais a narrativa desses personagens. Pela cena pós-créditos que a gente viu em Toy Story 4, a gente percebe que é como se eles começassem uma nova missão de fazer o seguinte: nós somos muito bem resolvidos com a nossa situação, mas a gente quer ajudar os brinquedos a encontrar um lar. Então, eu acho que Toy Story 4 pode virar uma narrativa disso, dessa disseminação do amor, de fazer com que outros brinquedos rejeitados, excluídos, abandonados, ou brinquedos que estão meio perdidos, possam encontrar o seu caminho em direção a novas crianças. Pelo final do filme, eu acho que dá para entender que isso pode acontecer. E como ali onde eles estão, naquele parque de diversões, tem brinquedo à torta à direita chegando, então, assim, É. tem sempre novas subnarrativas que podem ser criadas dentro desse novo universo, né? Pois é. Assim, a gente teve, como eu falei, nos outros filmes anteriores, a gente tem muito essa narrativa do lugar no mundo. Eu acho que esse filme dá vamos dizer assim, um ponto final nessa discussão, qual é o seu lugar no mundo, e realmente abre essa possibilidade dessa questão da missão. Mas mais do que isso, a gente falou muito sobre o crescimento dos outros personagens, o crescimento do Andy, mas os brinquedos, por natureza, eles não envelhecem, eles quebram, né, como eles falam. E talvez eu acho que a gente pudesse ver alguma questão nesse ponto do envelhecimento ou do não pertencimento a um mundo. Porque agora o Woody, o mundo dos brinquedos sempre foi junto das crianças. E agora a gente, até o momento, a gente viu muito essas crianças bem... crianças da moda antiga, né? A gente não viu nenhuma... O Andy, tanto quanto a Bonnie, nenhum deles é do tipo que trocaria um brinquedo por um computador ou por um tablet. A gente não viu isso ainda. Mas, de repente, seria o caso de dar esse próximo passo. A coisa do eletrônico e do digital entrando na discussão, um crossover meio Detona Ralph aí com Toy Story, de repente. Pensando num universo coeso, né? Em que esses dois universos são universos que existem dentro da Pixar e que falam sobre assuntos próprios e proprietários dos seus próprios mundos. Mas eu fico imaginando realmente para onde poderia seguir isso. E eu acho que talvez esse tema do não pertencimento do lugar no mundo vá talvez para esse lugar em que eles se veem obsoletos, não apenas perdidos ou sem crianças, mas efetivamente obsoletos. Tanto é que assim, o Woody e a Beth meio que já se organizaram nesse lugar. Talvez os outros brinquedos ainda não. Mas isso seja um assunto que a gente possa ver num Toy Story 5. Mas eu acho que o mais legal também é pensar que agora a gente tem duas possibilidades. E a gente conhece a Uhum. Disney, né? Eles adoram pegar produtos deles e transformar em série de TV, filmes pra TV. A gente vai ter aí vários Toy Story 5, Toy Story 6, Toy Story Uma Viagem no Tempo, Toy Story Debaixo do Mar. Enfim, inclusive não apareceu nenhum brinquedo ainda aquático. Pelo menos eu não me lembro ainda de ter aparecido nenhum brinquedo aquático. Só a Barbie lá com a casinha lá que tem a piscina. Mas Eu acho que tinha um brinquedo no primeiro que soltava água, se eu não me engano. eu não Mas lembro. Eu lembro. eu não tenho certeza, eu não tenho certeza. É até legal, né? Porque assim, no primeiro Toy Story a gente tinha a tela mágica. Lembra da tela Sim, mágica? eu Com lembro. quem o Woody sempre brincava? Que era um brinquedo tecnicamente tecnológico naquela época, né? Era um brinquedo que desenhava quase que sozinho. Eu até tive uma tela mágica também quando eu já Uhum. era, nem era criança. Eu tive uma quando era criança e depois eu comprei uma quando eu fiquei adulta, porque eu achava o máximo aquele É trem. delícia, né? Maravilhoso. Nossa, eu comprei uma pequenininha, eu adorava. Mas eu acho que essa narrativa de assim, esse contraste também entre gerações diferentes, né? Porque querendo ou não, é inerente. As crianças estão crescendo em meio a tablets e celulares, quer a gente goste ou não. Tem muitos Uhum. pais que ainda resistem a isso, mas em Exatamente. geral é o que a gente vê. E é uma temática interessante para tratar e até tem um apelo simbólico também, né? De você estimular na criança brincar de verdade e não brincar pelo celular, que no final das contas você não está brincando genuinamente, né? Você está fazendo um movimento robótico. Então, eu acho que pode ser também um tema muito interessante. Em Toy Story 2, né, você estava falando sobre essa questão de você perder seu lugar, você não saber mais qual que é o seu lugar no mundo. O Toy Story 2 ainda aborda um pouquinho isso, porque a gente tem os brinquedos do desenho do Woody que estão sendo vendidos para um museu, né? Uhum. Eu não lembro, era na China, eu não lembro No onde que era o Japão. museu.
No No Japão. Japão, era no É, Japão. eu E lembro. aí a gente já falava sobre o fato deles terem ficado obsoletos. O primeiro filme trata um pouquinho disso, né? Porque o contraste entre o Buzz Lightyear e o Woody é justamente isso: viagem espacial, tecnologia, Uhum. viagem interplanetária, etc. e tal, tal, tal. E o Woody era o cowboy do faroeste, que tinha o cavalinho e da cordinha, enquanto o próprio Buzz Lightyear era cheio dos botões automáticos, É. soltava luz em tudo que é Voz canto, interior. né? É, a voz interior. Eu acho que isso é um assunto que eles podem abordar mais também com profundidade. Essa segunda narrativa, que é a narrativa do Woody com a Betty, tem muito campo, né? E a Pixar é ótima em criar easter egg, fazendo com que as coisas estejam bem conectadas, né? Eu li uma matéria dizendo que a ideia do quarto filme já estava sendo elaborada na época do terceiro filme. Então, assim, 9 anos. Uhum. A Rashida Jones, ela é a criadora da ideia, né? Ela abandonou depois a roteirização do filme por diferenças com a Pixar, dizendo que a Pixar não apoiava a produção feminina dentro do estúdio, mas a ideia nasceu nela e ela foi gerada ao longo desses 9 anos, né? Então, assim, pode ser que ele já tenha uma carta na manga pronta e a gente nem está sabendo. Pois é, e essa questão feminista, eu colocou agora essa questão feminista, ela fica bem forte, bem impressa, tanto na Beth como na Gabi, né? São os Uhum, dois pesos da luta ali, da briga. Essa construção do antiquário como se fosse um universo de faroeste, né? É muito legal, uhum, porque a Beth, ela sobrevive nessa terra selvagem, tem lá o bar, né? Aquele canto lá que é um bar escondido, onde você tem a jogatina, os brinquedos estão ali se divertindo e sobrevivendo naquele lugar incrivelmente estéreo, né? Porque o antiquário, por mais uhum, objetos que tenha, é um lugar absurdamente estéreo para um brinquedo. O brinquedo nunca vai ser uhum. comprado ali, ele sabe disso. E a Gabi mantém Verdade. lá o seu universo lá. É bacana isso que você falar da questão feminina, né? Que impressa na série ou que não estava impressa, porque de um lado a Beth ela funciona como ícone feminino, mas sem ser aquela coisa de levantar a bandeira. Ela não precisa levantar a bandeira, ela vive e Uhum, ela respira isso. Muito parecido com o que a gente viu, por exemplo, da Charlize Theron no uhum, Mad Max, no Estrela da Fúria. É uma aham, personagem que ela é forte porque ela foi construída dessa forma, ela não se transforma, muito pelo contrário. A força dela é que dá guia e dá direção para os personagens, no uhum. caso o Woody, né? É Querido, verdade, é verdade. Eu concordo totalmente. É uma personagem que foi construída de maneira muito orgânica. Ela é o que ela é e não tem que ficar explicando isso. E você percebe toda essa parte de empoderamento de uma maneira muito suave, que é na relação dela com o Uri, na forma como ela lidera o tempo todo. No final das contas, o Uri segue os passos da Betty, mas isso não faz dele um personagem que vira coadjuvante. Ele continua sendo protagonista. Eu acho que essa dinâmica ficou muito incrível. E para mim, se eles forem continuar produzindo filmes nessa pegada, substanciais, boas narrativas, boas piadas e um design de produção incrível, porque olha, os efeitos, os traços do desenho, o filme é muito bem feito. E eu acho que se eles seguirem essa essência que eles estão mantendo, para mim pode virar Velozes e Furiosos. Faz os 5, faz os 6, vamos indo, vamos indo. tem tudo para isso, querida. Rafa, Também acho. muito obrigado. A gente já falou bastante sobre a série. Acho que já a gente ainda vai ver talvez muito Toy Story pela frente. Dá as suas considerações finais e vamos seguir em frente. É isso aí, Toy Story 4 é um filme lindíssimo. Se você ainda não viu ele nos cinemas, vá com expectativas, porque é um filme que vai fazer você chorar, vai fazer você rir, e no final das contas vai deixar você surpreso, porque eu fiquei de cara. É uma animação que tem plot twist. É raro uma animação infantil ter plot twist. E também já fique esperando pelos próximos anos, porque a partir do encerramento desse filme e considerando o sucesso de bilheterias, a gente ainda vai ver muito Toy Story no cinema. Ah, com certeza. Querida, muito obrigado. E nós vamos falar ainda sobre várias coisas essa semana, né? Tem tanta novidade chegando no cinema. Mas enfim, vamos deixar para a gente conversar mais tarde, numa próxima oportunidade. Ah, com Obrigado, Rafa. certeza. Um grande Obrigada, beijo, meu querido. querida. Beijo pessoal do Cinepop, a gente se vê na próxima. Valeu! Galera, muito obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Assina o canal, toca o sininho, tá no Facebook, curte a página, segue a gente e fica aqui.
Eu sou Bruno Fai e estou aqui encerrando a nossa transmissão. Muito obrigado. Beijo pra você. E vai acompanhando, tem a crítica. Assista a nossa crítica aqui de Toy Story. Acompanhe as nossas críticas de Dark, de Black Mirror, de tantas séries, tantos filmes, tanta coisa que tá rolando. Fica com a gente. Um abraço.